Gênesis. Parte 4. No vídeo anterior, seguimos a jornada de fé iniciada com Abraão e aprofundada com seu filho, Isaque, o herdeiro da promessa. Vimos que Isaque não apenas recebeu o legado espiritual de seu pai, mas foi chamado a aprofundar essa herança. Ele cavou poços, viveu momentos de fome espiritual em Canaã, foi provado, aprendeu a não descer ao Egito e descobriu que a verdadeira prosperidade vem de permanecer onde Deus manda. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Esse é apenas o começo do livro de Gênesis, e a história continua. Hoje, entramos na trajetória de Jacó, o terceiro patriarca. Vamos ao conteúdo. Jacó. Jacó significa enganador ou suplantador, aquele que agarra o calcanhar. Entretanto, Deus mudou seu nome para Israel, ou Príncipe de Deus. Deus operou na vida de Jacó por meio de muitos tratamentos. Jacó tratou com outros e outros trataram com ele. Deus estava tratando com ele todo o tempo, enquanto que ele estava tratando com Deus todo o tempo. Porventura não é isto uma figura do que é a nossa vida? Jacó chegou até a lutar com o anjo do Senhor e parecia tão forte que chegava a prevalecer. Mas na luta de Jacó com Deus, Jacó só ganha quando perde. Porque ao prevalecermos contra ele, nós somos aleijados, vemos Deus face a face e somos transformados. Durante toda a sua vida, Jacó esteve erigindo colunas. Sabemos pelas Escrituras que a coluna representa o testemunho. Qual é o nosso testemunho? Nosso testemunho é o resultado do trabalho de Deus em nossa vida. Se não permitirmos que Deus trate conosco, não teremos testemunho. Ao contrário, quanto mais intensa e frequentemente passarmos pelos tratamentos de Deus, mais testemunhos teremos a dar, pois não somos testemunhas daquilo que somos, mas daquilo que Deus é em nós. Em Jacó transformado em Israel vemos o testemunho de Jesus que nos é hoje confiado. O objetivo do crescimento espiritual. As características das 4 gerações de Abraão, Isaque, Jacó e José podem ser comparadas ao altar, ao poço, à coluna e ao sonho. As histórias de suas noites e madrugadas são figuras que representam o crescimento espiritual do cristão. O altar fala de uma vida consagrada. O crescimento cristão sempre inicia com consagração. A consagração é necessária porque Deus deseja nos levar a uma vida mais profunda simbolizada pelo poço. Somente ali, em espírito, poderemos ver Deus face a face e permitir o trabalho profundo da cruz em nós. A obra da cruz visa retirar as superficialidades de nossas vidas e nos levar a uma vida mais frutífera, até que nos tornemos colunas para expressar a beleza e glória de Cristo, como suas testemunhas. Graças a Deus, Ele não é somente o Deus de Abraão, nem somente o Deus de Isaque, mas é também o Deus de Jacó. Poderia Jacó, um enganador, um suplantador, tornar-se uma testemunha? Veja que em Filadélfia os vencedores foram tornados colunas na casa de Deus, apesar de serem naturalmente frágeis. Foram provados e aprovados. Semelhante palavra disse Jesus sobre aqueles que nele buscassem edificar suas vidas, sobre a rocha eterna. Proclamação maravilhosa feita por Jesus ao final do Sermão do Monte, e detalhe, com autoridade procedente da realidade da palavra por ser ele a própria palavra viva. Como Jacó. Andando na carne. Jacó tornou-se o que era porque teve Rebeca por mãe. Muitas vezes a elogiamos demasiadamente. Pensamos que ela era muito boa. De fato era, e sua história é particularmente comovente, especialmente quando ela e Isaque se encontraram pela primeira vez. Mas, ao lermos a Bíblia com cuidado, veremos que Jacó herdou sua astúcia de sua mãe. Rebeca nunca mais viu o seu filho predileto depois do dia em que ela orquestrou toda aquela trapaça. Que lição dolorosa ela deve ter aprendido. A amargura de estar em segundo lugar. Na tradição judaica, a porção dobrada da herança pertence ao primogênito. Se a propriedade de uma família fosse dividida em 3 partes, 2 seriam dadas ao primogênito. O primogênito no Novo Testamento simboliza Cristo. Por isso o paciente Jó, depois de sua tribulação, recebeu porção dobrada da bênção. Cristo era sua porção. Apesar de Jacó ter sido um homem desonesto, desejava ardentemente o direito de primogenitura.
a trama para obter o direito de primogenitura. Esaú ansiava por coisas tangíveis, que satisfizessem suas necessidades imediatas, mas Jacó desejava as bênçãos intangíveis. Todos aqueles que almejam somente as coisas tangíveis, como sucesso, poder, riqueza ou prosperidade, estão seguindo o princípio de Esaú, o qual Deus abomina. Jacó, apesar de não ser um homem bom, valorizava o que Deus valorizava, satisfazendo os desejos da carne. A Bíblia refere-se à natureza suja e pecaminosa dentro de nós como a carne. Jacó representa a bênção espiritual obtida pela força natural. Todos nós desejamos o melhor, mas não devemos obtê-lo pela força natural. Apesar da esperança e alvo de Jacó serem corretos, os métodos que utilizou foram errados, porque desde o início de sua vida sua própria atitude era errada. Ele procurou, através de meios errados, ganhar o que era certo. Naturalmente, para os padrões do mundo, ele seria considerado uma pessoa bem-sucedida. É possível que achemos que Deus deveria ter escolhido outros em vez de Jacó. Por que Jacó foi escolhido? Ele era o tipo de pessoa que não hesitaria em dizer ou fazer qualquer coisa em benefício próprio. Poderia ele tornar-se uma boa testemunha? Não por si mesmo. Mas Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Apesar da astúcia e engano de Jacó, ele é o Deus de Jacó. O melhor é invisível. Através das eras, a verdade sempre foi aquilo que é melhor, mas através das gerações, o conflito tem sido semelhante ao de Esaú e de Jacó. O que almejamos hoje, o cozinhado de lentilhas ou o direito de primogenitura? Somente aqueles que anseiam por aquilo que é melhor se importam com a aparente insignificância da semente de mostarda. Ao descobrir que outras pessoas são bem-sucedidas e prósperas, ficamos insatisfeitos com a nossa insignificância. Mas devemos lembrar que, embora o mundo a despreze, esta insignificância é o melhor. Se individual ou coletivamente nos apegarmos ao que é melhor, o testemunho de Deus será reavivado. Ainda que sejamos fracos e enganadores como Jacó, devemos sempre lembrar que através dele, Deus obteve um extraordinário testemunho. 3 cenas noturnas. O processo de transformação de Jacó. A obra do Espírito Santo em Jacó consiste basicamente em um processo que demandou 3 noites pelas quais ele passou em sua vida. Somente assim Jacó poderia ser transformado num glorioso Israel. A primeira cena. A noite da tristeza. Conhecemos bem a história. Em Gênesis 28 diz que o sol tinha se posto, mas no final do capítulo 31 diz que o sol havia nascido. Portanto, o período em que ele viveu como um fugitivo é descrito na Bíblia como, já era o sol posto. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Gênesis 28 verso 11. Esta foi na verdade uma longa e escura noite que surpreendentemente durou 20 anos. Finalmente, o sol mais uma vez nasceu sobre Jacó. Jacó passou por esta longa noite porque Deus o amava e, através da cruz, queria limpá-lo de toda impureza e tratar com sua natureza pecaminosa. A palavra diz, nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Gênesis 32 verso 31. Depois de ter visto Deus face a face em Peniel, Jacó passou a andar com um bordão. O objetivo da noite não é o de nos torturar, mas conduzir-nos a Peniel. O significado de Peniel é a face de Deus. Não mais ousaremos satisfazer os nossos próprios desejos se tivermos visto Deus face a face. Aqueles que viram a Deus são aqueles que falam pouco e cujos lábios apenas proferem louvores. Eles não glorificam a si mesmos, mas louvam a outros. Uma pessoa que tenha sido tratada pelo Espírito Santo, descobrirá ao alvorecer que está mancando. De agora em diante, tal pessoa levará a marca da graça consigo. Ela não será capaz de caminhar com a facilidade de antes. Purificação. Durante aquela longa e escura noite, o Espírito Santo estava purificando Jacó. Purificação não é apenas a libertação do poder do pecado, mas também da carne e do eu pecador. Não somente almejamos pelo poder que nos faça parar de pecar, mas também ansiamos por nos abster de práticas pecaminosas. Precisamos restringir muito nosso falar. Temos o selo da cruz em nós e, por isto, o Senhor não será nem condescendente nem permissivo conosco.
Iluminação. Deus queria que Jacó conhecesse a si próprio naquela longa noite de 20 anos. Como poderia conhecer a si mesmo? Deus lhe deu um espelho, seu tio Labão. Labão mostrou-se desde o início maquinador como Jacó e não mediria esforços para utilizar-se de todos os meios para obter proveito próprio. Atenção a Gênesis 31 verso 41. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho, 10 vezes me mudaste o salário. Somente quando somos iluminados pelo Espírito Santo podemos ver quão sujos e corruptos somos. Somos homens de lábios impuros e vivemos no meio de pessoas de impuros lábios. A segunda cena. A noite de lutas. Uma antiga ferida curada com astúcia. A segunda noite sobreveio a Jacó quando ele fugia da casa de seu sogro para voltar à sua terra natal. Ao ter feito aliança com Labão, a segunda coluna, prosseguiu sua jornada com sua família, seu gado e seus bens. Jacó manifestou sua verdadeira natureza quando indo encontrar-se com seu irmão e, sabedor que este lhe vinha ao encontro com 400 homens, enviou servos adiante de si para dar-lhe presentes com o fim de aplacar-lhe a ira. E não somente isto, mas dividiu o grupo em bandos. Desta maneira, se um grupo sofresse algum dano o outro escaparia. O interessante é que ele ficou por último certamente porque se achava o mais importante de todos. Será que vemos nossa própria imagem no astuto Jacó? Não há dúvida que existem laços de amor entre os membros de uma família, mas quando há uma crise, cada um busca o seu próprio interesse. Este é o retrato do homem. Lutando com Deus. Esta é também nossa atitude para com Deus. Muitas vezes quando oramos é como se pedíssemos a Deus que agisse segundo o que propomos. Solicitamos que Ele edifique com base em projetos que esboçamos. É como se o Senhor estivesse sempre em desvantagem. Afinal, quem é melhor para arquitetar planos do que Jacó? Muitas vezes parece que o Senhor sai perdendo quando lutamos com Ele. Na verdade, Ele nunca perde, mas nos permite ganhar, assim como nossos pais muitas vezes nos deixam vencer porque nos amam. Naquela noite foi o amor de Deus que o levou a agir como um perdedor. Deus teve de tocar-lhe naquilo que lhe era mais forte, a articulação da coxa. Na verdade, na luta de Jacó com Deus, Jacó só verdadeiramente ganha quando perde. O interessante é que foi a verdadeira natureza de Jacó que o compeliu a não deixar que o anjo partisse sem abençoá-lo. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se me não abençoares. Gênesis 32 verso 26. Manquejar. Levando a marca da cruz. O significado do nome Jacó é agarrar. O significado do nome Israel é vencedor com Deus. Por ter sido vitorioso naquele dia, era de se esperar que Jacó andasse melhor do que antes, mas curiosamente ele começou a manquejar. A partir de então, sempre teria que depender da graça de Deus para cada passo que desse. Na realidade, Jacó foi vencido por Deus, e desde então, seu manquejar seria a marca que carregaria pelo resto de sua vida. A dor que sentia a cada passo lembrava de que era a graça de Deus que o capacitava a andar. Esta foi a segunda noite para Jacó, pois a Bíblia diz que isto aconteceu quando nasceu-lhe o sol. Nela, ele encontrou o seu verdadeiro eu. Agora ele sabia que não possuía mais nenhuma força em si mesmo para obter coisa alguma, nem mesmo aquilo que é de Deus. O seu manquejar era uma evidência de sua derrota. Morando em Betel. Levanta-te, sobe a Betel, e habita ali, Gênesis 35 verso 1. Isto foi surpreendente, pois foi exatamente em Betel, muitos anos atrás, que Jacó havia passado uma noite, quando deixou sua casa como fugitivo. Betel, a casa de Deus, é um lugar que manifesta o testemunho. Quando esteve lá pela primeira vez, Jacó só conseguiu ficar por pouco tempo, isto porque naquela época ele ainda estava muito cheio da carne do eu. Ele somente poderia passar por Betel e não habitar ali. Mas a graça de Deus operando em Jacó por longos 20 anos o transformou em um novo homem, esculpido por Deus. Finalmente, após passar por 2 noites escuras, Jacó poderia habitar em Betel. Alguém que nunca tenha passado por uma longa e escura noite pode até mesmo falar da igreja, mas não terá qualquer experiência real acerca da vida da igreja.
O testemunho não tem se manifestado hoje porque muitas pessoas consideram a igreja como uma hospedaria. Muitos conhecem a verdade da igreja, mas será que podem habitar em Betel? Ao retornar, Deus mesmo confirma que ele já não mais se chamaria Jacó, mas Israel. Então o Senhor se retirou do lugar de onde lhe havia falado. Jacó erigiu uma coluna de pedra e derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou azeite, e chamou aquele lugar de Betel. Aquela era a casa de Deus e a porta dos céus, onde ele agora habitava, porque havia sido tratado pela cruz. Uma testemunha havia sido edificada. Após uma longa noite, que durou 20 anos, e o incessante esculpir do Espírito Santo, o sol, finalmente havia se levantado. Nem todos dentre nós verdadeiramente estão aptos a habitar em Betel. Mas graças a Deus porque há aqueles que trazem em suas vidas as marcas da cruz, que têm atravessado a longa e escura noite de luta, que manquejam, pois foram tocados por Deus. Estes ouvirão: levanta-te, sobe a Betel, e habita ali. Somente assim o coração de Deus ficará satisfeito e seu testemunho será estabelecido. Já a quarta coluna foi erigida sobre o túmulo de Raquel. A morte de Raquel ocorreu quando ela dava à luz a seu último filho, Benjamim. Para Jacó era impossível esquecer-se da morte de Raquel e a coluna ali erigida simbolizava isto. Assim também a igreja nasceu em meio a dores de parto. O testemunho estará onde houver dores de parto. Porque anos mais tarde o templo deveria ser construído em Jerusalém? Porque Jerusalém pertencia à tribo de Benjamim. Jerusalém era o único lugar onde o templo poderia ser edificado. Importante. A terceira coluna foi erigida em Betel, a casa de Deus. Isto é extremamente significativo, pois coluna significa testemunho. E veja, isto não veio de Abraão, mas de Jacó, ou melhor, de Israel, pense nisto. O Deus de Jacó. As 4 colunas que Jacó erigiu durante o tempo de sua vida representam o testemunho que foi produzido pela obra de transformação do Espírito Santo. Cremos firmemente que chegará o tempo em que o Senhor manifestará em nós um testemunho glorioso. Isto somente será possível se estivermos desejosos de passar pela noite escura e permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas para produzir o bom resultado do amanhecer. A terceira cena. A noite da busca. Reduzido a nada. A Bíblia diz que a alma de Jacó estava ligada à de Benjamim como estivera ligada à de José. O capítulo 45 de Gênesis diz que Jacó perdera a José e que Benjamim também tinha sido tomado. Jacó foi reduzido a nada após perder Raquel, José e Benjamim. A morte de Raquel durante o trabalho de parto estava ainda vívida em sua mente. Toda a afeição de Jacó girava em torno destas 3 pessoas. Mas o Espírito Santo estava interessado em que Jacó atingisse a maturidade espiritual, e por isso estas coisas aconteceram. Estas perdas o reduziram a nada. Entrando na madrugada. A noite escura representa a morte e a madrugada a ressurreição. Portanto, no capítulo 45 de Gênesis, Deus devolveu a Jacó tanto Benjamim quanto José. Semelhantemente, nós precisamos ser esculpidos pelo Espírito Santo, mas não permaneceremos por muito tempo na tribulação. Sempre que a Bíblia menciona a morte, também faz referência à ressurreição. Após passarmos por tribulações e desânimo, haveremos de contemplar a luz. O pranto pode durar uma noite, mas o regozijo vem ao amanhecer. Portanto, após tê-lo esculpido, Deus devolveu a Jacó tudo o que lhe havia tomado. O despertar. Provavelmente era mais fácil para Jacó acreditar no retorno de Benjamim do que crer que José estivesse vivo. Em Gênesis 45, verso 26, a Bíblia diz: o coração lhe ficou como sem palpitar. Quando experimentamos a obra da cruz, cedo ou tarde nosso coração ficará como que sem palpitar. A Bíblia diz que tão logo Jacó viu os carros que José enviará para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. Um relato semelhante é descrito no Novo Testamento, quando os discípulos souberam que Jesus Cristo havia ressuscitado. Esta é, portanto, uma história de ressurreição. Jacó alcança a maturidade. Temeu descer ao Egito. A Bíblia diz que Jacó teve medo no caminho para o Egito e precisou ser encorajado pelo Senhor por meio de uma visão. Não temas descer ao Egito, descerei contigo ao Egito e te farei tornar a subir.
Sabemos que Jacó temia pela maneira como Deus lhe falou e, certamente, não era medo do prejuízo. Veja como ele era um homem mudado. O que, naturalmente falando, lhe seria mais importante do que encontrar-se com seu filho amado a quem não via por muitos anos. Além disto, à exceção do Egito, onde haveria comida para alimentar seus filhos e netos já que toda a terra passava por grande fome, sua atitude de descer ao Egito era aparentemente correta tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista de seus familiares. Apesar disto, Jacó parou e teve medo. Temeu que a vontade de Deus fosse prejudicada. Mesmo tendo todo o direito de descer ao Egito e se reencontrar com José, o que aconteceria com a vontade de Deus se ele descesse com toda a família? Canaã havia sido dada a Abraão e aos seus descendentes, e todas as nações seriam abençoadas através de sua semente, Cristo. Como poderia ser cumprido o propósito de Deus se Jacó descesse ao Egito? Agora vemos que seu temor não estava relacionado com si próprio, mas sim ao propósito do Senhor. Por isso interrompeu a jornada e buscou a Deus. Buscou a vontade de Deus. Por causa de nossa insensibilidade, deixamos de atentar para a direção que o Senhor tem dado. Fazemos as coisas segundo o nosso próprio sentimento e bom senso. Avaliamos os problemas de acordo com nosso ponto de vista em função de nosso ganho ou perda. Será que realmente desejamos a vontade do Senhor? Jacó, porém, temia pela vontade do Senhor e não por sua própria. Ele estava agora temeroso porque se lembrava de como o Senhor lidara com ele no passado. Ao contrário de nós, o maduro Jacó foi capaz de parar. Seu avô desceu ao Egito, fugindo da fome, e lá passou pela vergonhosa experiência de ser repreendido por gentios por causa de uma mentira. Seu pai desejava descer, mas Deus o impediu quando ele chegar a Gerar. Jacó tinha dois problemas. Primeiro, não queria descer ao Egito porque não queria amar o mundo. Em segundo lugar, ele receava que a vontade de Deus fosse prejudicada. Jacó era um homem temente a Deus. Muitas pessoas não param porque estão ofuscadas pelas suas próprias emoções. São compelidas pelos próprios sentimentos a tal ponto de não quererem parar. Frequentemente não conhecemos a vontade de Deus, ainda que o desejemos. Quando algo acontece e precisamos tomar alguma decisão, somos primeiro dominados pelas nossas emoções e logo em seguida, nossa reação será seguida pelas nossas necessidades. Não conhecemos realmente a vontade de Deus e confundimos sua permissão soberana com sua vontade eterna. Com frequência fazemos pedidos segundo nossos próprios desejos. Aos nossos olhos, pode até mesmo parecer correto seguir determinada direção, mas será que paramos, em temor, para ponderar se estaríamos ofendendo a Deus? Estamos dispostos a parar? Se sim, aprendemos a lição que Jacó aprendeu. A pessoa certa. Como fica então o problema do Egito? Por que Abraão voltou envergonhado depois de ter estado lá? Por que Deus não permitiu que seu pai fosse? Aqui há um princípio muito importante. Deus permitiu que Jacó fosse porque ele era a pessoa certa. Portanto, o problema não era o Egito, mas o homem. Jacó era a pessoa certa porque fora guiado por Deus. O que tornou possível que ele fosse guiado por Deus? O fato de não querer que a vontade de Deus sofresse. Para Abraão, o Egito era o mundo, como também o era para Isaque. Mas para Jacó, não. Semelhantemente, muitas coisas podem ser consideradas mundanas para alguns e não para outros. A diferença está no homem ter sido ou não esculpido por Deus. Da mesma forma, a questão é se Deus está dizendo ou não a tal homem que ele descerá ao Egito com ele e o trará de volta. Portanto, vemos que o significado de Egito, portanto, é relativo e não absoluto. José significa ele vai adicionar. A vida de José é marcada pelo sofrimento. Ele não sofreu porque era mau, mas porque tinha visão e era um homem bom e temente ao Senhor. Ele não teve que esperar até que seu sofrimento terminasse para obter a coroa ou o trono. Em meio a seus sofrimentos, o trono está presente. Ele sofreu em casa por causa de seus irmãos, como escravo de Potifar, como prisioneiro no cárcere, mas sempre estava acima dos problemas. Depois que sofreu bastante e amadureceu por meio destes sofrimentos, José estava qualificado para sentar-se ao lado do faraó, isto é vida de trono.
Em cada uma destas 8 pessoas vemos um pouco da vida de Cristo. Em Adão vemos a árvore da vida. Em Abel vemos o sacrifício superior. Em Enoque vemos o céu. Em Noé vemos a arca. Em Abraão vemos o altar. Em Isaque vemos a água, o poço. Em José vemos o trono. Tudo isto tipifica e significa Cristo. Cristo é tudo. Deus está formando o homem segundo o seu coração, e em cada um destes personagens vemos algo de Cristo. Cada um deles absorve algo de Cristo. Isso se torna algo extremamente significativo em suas vidas, ou dizendo de outra forma, isto é o próprio significado de suas vidas. Em resumo, sem Cristo não há significado para a vida. Com Cristo tudo ganha sentido, propósito e significado. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.